Então, bem-vindos ao nosso grupo extraordinário e que realmente vocês possam desfrutar dessa mensagem que a nossa querida professora da noite vai compartilhar conosco. É a nossa querida Luna. O tempo é seu, minha amiga. Boa noite, boa noite. O tema de hoje é um tema assim muito interessante. Então, hoje nós vamos refletir sobre o tema luz no deserto. Então, tá. O que vem à mente de vocês quando ouvem a palavra deserto? Lígia, o que é deserto? Você O quer que que eu vem à... mostre um pouco? Você quer que eu mostre um pouco o deserto? Só deserto? o que vem à sua mente quando vem Algo a que não palavra... tem, não tem vida. Não tem vida, não tem nada. Absolutamente nada. Você fala, estou no deserto. Onde não tem absolutamente nada. deserto? Exatamente. Agora, o que vocês... Vamos pensar neste momento agora. O que vocês achariam de viajar durante 8 anos? Lígia falou que não tem nada. Tá bom, mas vamos lá. O que vocês achariam de viajar 8 anos acampando nesse deserto? Como ele já falou que não tem nada, sem visitar nenhuma cidade, né? E nem ao menos uma fogueira. Que vocês, como você se sentiria, Diva, estando nessa situação? Viajar durante 8 anos, acampando no deserto, sem visitar nenhuma cidade, tem luz e ao menos não pode acender nenhuma fogueira. Como você se sentiria? Desesperada. Sentiria triste, sozinha, desesperada, bastante sentimentos não Passando bons, fome, né? né, Diva? Passando É, fome. bastante sentimentos não bons, né? Mas aí dependeria do meu estado de espírito também, né? Aí tudo depende do momento. Maura fez um comentário aí também sobre o que ela sentiria. Então, vamos pensar o seguinte: mas isso aconteceu. Isso aconteceu com o pai de Leí e sua família, quando o Senhor falou para eles que eles saíssem de Jerusalém. Eles ficaram 8 anos no deserto. E vocês acham que teve alguém lá que reclamou, todo mundo ficou satisfeito? Opa, nós estamos para o deserto, sofro demais com o calor. Então, ele está falando de mim. A Mal fez o comentário. Então, foi isso que aconteceu. Então, aposto que houve muita reclamação no acampamento. Vocês acham que alguém lá reclamou? Está todo mundo feliz? Não. Houve ação, né? E poucos voluntários. Certamente havia jovens como vocês, né? Da idade de vocês aqui naquela longa viagem. Mas tinha um propósito. Ali o Senhor orientou que eles não devessem acender, não podiam acender fogueiras. Depois ele declarou. Aí ele falou algo muito importante, que ele falou o seguinte: terei vossa luz no deserto e prepararei o caminho à vossa frente. Então, para que esse povo pudesse acreditar e ficar tranquilo, em paz, não se desesperar, o que precisaria ter no coração deles? Ok, sabe? Confiança Confiança, no líder, né? Confiança no líder que estava liderando eles. O sim, profeta, né? ok. Fé. É super importante. Isso aí. Mas é isso que o Senhor ele espera da gente, que tenha fé e confiança, tá? Então, mas ele falou o seguinte: vocês vão, mas vocês guardando os mandamentos, sendo obediente, com foco, eu vou providenciar uma terra de promissão e sabereis que sereis conduzidos por mim. O Senhor fala que ele conduzirá para que a gente fique tranquilo, para que tudo vá bem, precisa ter essa confiança, conforme você falar, e essa fé. E, então, a oração ao Pai Celestial, pedindo ajuda e consolo, muitas vezes nós precisamos pedir consolo e fé mesmo. Muitas vezes nós não temos, a gente não confia na gente, né? Falta isso.
Então, vamos pensar aqui. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, passamos por desertos. Quais desertos as pessoas enfrentam hoje? Norma, um deserto, Norma, que você já enfrentou hoje? Você está falando comigo? É. Ok, Não, o deserto, muitas vezes neste mundo, nessas horas tão agitadas, muitas vezes a gente precisa adentrar um deserto. Nem que seja por poucas horas, porque ali nós temos a conexão com o Altíssimo, porque não existe som nenhum de fora. Só o que a nossa conversa vem do nosso coração, do nosso íntimo. Muitas vezes este deserto é necessário. Eu não digo que o tempo todo, mas pelo menos de vez em quando a gente precisa adentrar sim no deserto, porque ali a gente tem mais conexão com Deus. sim. Porque num mundo muito agitado, que nos desperta, aliás, ele nos leva a não meditar quando devíamos meditar, mas Sim, porque há muito barulho. O mundo, as pessoas estão muito barulhentas, é muita informação. E às vezes a gente não tem tempo. Nessa hora a gente precisa adentrar, sim, no deserto, sim, muito bem. nem que seja por algumas horas. Isso. Mas também existe o deserto, por exemplo, um momento de medo. É um deserto que alguém está passando, por medo. Também aquele momento de dúvidas. Muitas vezes na nossa vida a gente tem dúvidas. Será que é? Será que faço? Será que vou? E muitas vezes nós estamos muito cansados, né, da correria, da coisa, como o Norma falou, e é um deserto. Mas quais tipos outros de deserto que nós temos? Germane, você quer compartilhar? Um tipo de deserto que nós podemos estar passando, que nós, seres humanos, podemos passar. Germane, tá aí? Deserto, olha, estou, desculpa, eu estava no mudo. Olha só, o deserto para mim pode ser um momento de raiva, pode ser um momento de realmente uma tristeza, pode ser uma dificuldade financeira, pode ser uma separação, pode ser uma doença, pode ser uma briga com o vizinho. Tudo isso são coisas que podem nos aproximar mais do Pai Celestial, mas nesse momento a gente precisa passar por aí mesmo, você tem razão. Isso mesmo, muito bem. Então, tem também espiritual, mas o Senhor, ele deixa uma. Nós podemos passar em todo o deserto da nossa vida, mas o Senhor, no final, ele sempre envia luz nesses desertos de situação. Alguém aqui presente já viveu algum momento em que parecia não enxergar a saída e que deseja compartilhar? Nossa, parece que não tem saída. Eu desejo compartilhar. Só um segundinho. O ano passado, meu nome é Neide. Neide, sim. Isso. O ano passado, eu passei por uma enfermidade que os médicos não descobriam o que eu tinha. Eu estava toda inchada. Passei por 2 hospitais, 12 dias, depois eu fui para o outro, fiquei 22 dias e fazia tudo enquanto exames, ressonâncias, e tudo enquanto é exame, e não descobria. E eu orando, sempre orando, e falava com o pai assim, os médicos não sabem porque tudo que eles puderam fazer, eles fizeram. E eu também não sei o que eu tenho. Eu orei, assim, até assim, eu me emociono de falar. E o Senhor me ajudou
e eu consegui sair. Eu me sentia assim, sem saber o que fazer, por onde eu procurar, e assim, sem direção. Eu senti realmente que eu estava no fundo do poço, que eu vou transformar em deserto. E minha família, né, sempre junto comigo, isso aconteceu lá no Brasil. E realmente, assim, eu sou muito grata ao Senhor por Ele ter me direcionado, me dado essa luz que Ele não deixa a gente sem luz, sabe? E Ele me deu, e assim, e eu fiz o que Ele me orientou, e aí eu consegui. E que os médicos, assim, eles sabem porque um dos eu comuniquei o que era e eles ficaram sabendo por isso, mas eu saí, tive alta, do jeito que eu entrei, eu saí, porque os meus exames davam todos bons e não descobriam o que eu tinha. E eu sei que Deus carrega a gente no colo, Jesus Cristo está conosco, nos direcionando nos desertos da vida. E esse foi assim bem recente, que foi, né, o ano passado. Eu ainda estou me recuperando até hoje. É um milagre, né, Neide? É um Milagre, né? milagre, sim, é verdade. Me descontrolou glicose, pressão, que eu não tenho problema nenhum de glicose, nem pressão alta, nem nada. E eu sei que tudo foi solucionado e tudo ficou bem, sabe? Deu descontrole hormonal, cortisol, tudo. E assim foi depois que eu saí do hospital. O Senhor me deu a direção, foi a luz que eu encontrei. Que bom. Então, lá em Êxodo, no capítulo 13, no versículo 21, fala sobre a coluna de fogo no deserto. Então, essa coluna de fogo no deserto, quem foi essa coluna de fogo no deserto? Alguém sabe? Jesus Cristo. Sim. Naquela, os israelitas, eles iam caminhando pelo deserto, ou seja, de dia, uma nuvem que guiava, e à noite, uma coluna de fogo nesse deserto. E lá em João 8, no capítulo 8, versículo 12, fala que Cristo, como luz do mundo, Cristo, ele é a luz do mundo, ele é que faz toda a diferença, como a irmã passou por essa experiência aí. Deus ilumina apenas o próximo passo, não o caminho inteiro. Quem entende e quer falar sobre essa frase? Deus muitas vezes ilumina apenas o próximo passo, não o caminho inteiro. Explicar sobre essa frase aqui, entendeu? Deus ilumina apenas o próximo passo, não o caminho inteiro. Porque eu acredito que também, assim como os nossos pais ensinam a gente a andar, os nossos pais não andam com a mão em nós o tempo inteiro segurando, né? E nosso Pai Celestial, ele te mostra o passo, ele te mostra como você deve andar. Então, assim, o resto é a gente que tem que fazer. Porque essas coisas que a gente não consegue, ele sabe que a gente não consegue. Por isso ele nos ilumina os primeiros passos, mas depois ele sabe que nós temos capacidade para continuar. Então, ele quer que a gente ande sozinho. Ele quer que a gente faça o nosso melhor. E ele confia e acredita na gente também. Então, eu acredito que seja isso. Sim, sim. O Senhor, ele nos orienta, ele nos conhece e confia em nós, né? Muitas vezes nós não confiamos tanto quanto ele confia, mas ele espera sempre e conhece a nossa capacidade. Então, que luz o Senhor já enviou para vocês em um momento difícil? Por exemplo, as respostas podem ser através da oração. Eu estava num momento difícil, um mês eu estava num momento difícil e o Senhor ouviu a minha oração. A Aura Jones, que deve estar aí, ela sabe dessa história minha. E então houve um período em minha vida que eu fui desenganada, né, pelos médicos. Humanamente, parecia não haver esperanças. Mas Deus enviou consolo ao meu coração através do Espírito Santo. Então, eu senti profundamente que a última palavra pertence ao Senhor. Ele é que conhece o dia e a hora. Então, através de uma oração sincera, eu conversei, entreguei nas mãos dele, e no outro dia eu nada tinha mais.
Então, eu acredito também que vem através das escrituras também. Alguém de nós podemos, de repente, encontrar uma resposta na escritura. Podemos também, através de uma conferência geral, podemos ter respostas para nossas vidas. Através de um hino, tem pessoas que, através de um hino, recebem, né, uma luz para o seu deserto. E também, através de amigos, alguém teve uma impressão espiritual. E eu precisei exercer fé e esperança em Deus, né, que é a luz em meio ao deserto. Então, tem da mensagem a Sharon, ela conta uma história. Ela fala que ela foi criada em uma fazenda. Aí o pai dela falou que ela pudesse arar a terra e deu, né, passou toda a orientação para ela e falou: você vai seguir o reto, mas você precisa observar do outro lado uma estaca. O sul para ficar bem arado e bem em linha reta, mas precisa da sua atenção. Ela falou: tudo bem, já entendi, ok, é tranquilo para mim. E ela foi ali arando a terra e ela foi seguindo exatamente com ali do outro lado na estaca, e ela tinha uma meta final para chegar lá, deveria ficar tudo bem reto. Só que ela, de repente, começou a cantar todos os hinos e procurou hino e tal, ficou feliz, e ela se perdeu naquele momento e foi. E daqui a pouquinho ela vê o pai vir ao encontro e ela para, e aí ele fala: o que aconteceu? Olha para trás. Alguns sucos estão todos desalinhados. O que aconteceu? Você perdeu a sua direção, você perdeu a sua direção, esqueceu da sua meta. E aí o pai foi lá e acertou o que precisava, falou para conseguir andar no caminho, sabe? Precisa ficar atenta. Você distraiu. Então, o que isso traz para nossas vidas? Muitas vezes nós temos metas, temos um foco, mas em algum momento dessa vida nós nos perdemos, nos distraímos, não, bala, ou entra num deserto que a gente não consegue, tem dificuldade de lidar. É, Luna, desculpa, queria que você falou o deserto também, se cria o deserto em nossa vida porque nós deixamos de ler as escrituras. Vai chegar, desculpa. Eu, pessoalmente, eu acho, entendeu? Isso. sim, sim, sim. Uhum. Então, e lá e justamente ali veio a luz, né, que deu ela o entendimento de que ela realmente ela se distraiu. E muitas vezes a gente se distrai. Nós nos distraímos e deixamos de ver a importância das escrituras em nossas vidas, que vai sempre estar nos aproximando cada vez mais de Deus e vai nos ajudar a ter esse foco, vai manter nosso caminho reto, estreito e apertado, para que a gente possa cada vez mais ter a companhia do Espírito Santo, estar mais perto de Deus, e assim nós vamos vencer os nossos desertos. Vai ter momento difícil? Sim, todos nós temos, mas nós vamos nos reencontrar, nós vamos sempre estar nos reencontrando quando acontecer de nos perdermos, né, de ficarmos confusos. Muitas vezes é no deserto que nós aprendemos a enxergar a luz de Cristo, né? Muitas vezes nós precisamos passar por um deserto para valorizar realmente a existência do nosso Criador, do Pai Celestial. E Gostaria de falar sobre isso, exatamente, é o que eu entendo. Quando Paulo, ele estava passando na estrada para Damascus, e aconteceu
que ele se converteu ao Cristo e ele teve, após isso, passar 3 anos no deserto. Foi justamente para encontrar Jesus. Sim, muito bem, obrigada. Então, é como Você nós falou nunca... muito bem sobre isso. Você falou Obrigada. muito bem sobre isso, para a gente encontrar a luz de Jesus, como Paulo, né? Sim. Então, é muito importante nós entendermos que os desertos sempre existirão em nossas vidas. Hermana, sí, yo creo que nunca estamos solos y nunca vamos a estar sin esa luz. El Señor quiere que aprendamos, que desarrollemos nuestra fe, nuestra espiritualidad. Y el ejemplo de la hermana, la hermana contó que estuvo en el hospital. Ella dijo, yo oré, hablé con el Señor, yo le pedí a Dios y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Creo que siempre va a haber una luz, solo la tenemos que buscar y siempre va a haber una oportunidad para que nosotros nos acerquemos a Dios. Y son pruebas que nos van a pasar en la vida, pero hay momentos tan abrumados que creemos que no hay, pero sí hay siempre una salida. Solo tenemos que buscar. Y gracias. Sim. Precisamos refletir todos os dias, né, sobre o que parar e avaliar quais são os desertos que eu estou passando e o que eu posso fazer para vencer esse deserto e lembrar que Cristo, ele é a luz. Ele é a luz, ele sempre vai estar nos iluminando o nosso caminho. Isso está unido à nossa esperança e fé. Porque muitas vezes nós podemos estar num deserto, mas a fé, né? Eu deixar de acreditar em Deus, Jesus Cristo, né? Deu sua vida por nós, deu o Pai, ele sempre vai nos ouvir, nos entender, e muitas vezes nós ficamos desacreditados. Então, uma jovem que ela teve uma dificuldade na escola, e ela tinha muita dificuldade lá na escola, e ela orou ao Pai. Começou a ler o livro de Mórmon, estudar escrituras, orar, e aí ela conseguiu sentir aquele Espírito Santo, Espírito de Deus, e ela conseguiu sair daquele deserto que ela estava. Todos nós temos a capacidade de lidar com todos os nossos desertos. E muitas vezes esse deserto é para o nosso crescimento. Vocês já pararam para pensar que um deserto pode ser um momento para nos aproximar mais do Pai Celestial e de Jesus Cristo. E como fala, às vezes é no deserto que nós aprendemos a enxergar muito rápido a luz dele. E na oração, no jejum, nas escrituras, e a igreja, fazer todas as coisas, os convênios, tudo isso vai fortalecer para que a gente passe para o deserto que temos que passar, que viva o nosso encontro, né? Não importa o tempo que vai permanecer. Então, isso é muito importante, como a Maura fala ali, não importa. Tem pessoas que passam por um deserto curto, rapidinho já conseguiu enxergar a luz de Cristo, né? E tem pessoas que passam por um deserto. Vocês já conheceram alguém, alguma pessoa que vocês olharam e falaram assim, nossa, como essa pessoa sofre? Não, ela passa por esse momento, mas faz tempo, faz um ano. Alguém já conheceu alguém que passa por deserto? Parece que não vai passar aquele deserto?
que Nossa, você fica eu tenho uma amiga, conheço ela há 20 anos e ela sempre está em dificuldade. Eu tenho meu irmão que está sempre em cirurgia. mas nós, muitas vezes, uma vez uma pessoa falou uma frase assim, que tinha uma pessoa sofrendo muito e ela sempre ia lá e socorrer aquela pessoa. E passava aquilo, daqui a pouco a pessoa estava de novo ali no deserto dela. Aí uma outra pessoa falou assim, o Senhor nos envia um deserto porque alguma coisa ele quer falar para nós. Tem algo que nós precisamos saber. E muitas vezes, quando você tira aquela pessoa do deserto, você está impedindo ela de enxergar a luz de Cristo. Porque você facilita a passagem dela rápida, ela não teve tempo necessário, suficiente para entender e se aproximar e voltar, fazer o caminho de volta. Muitas vezes nós precisamos fazer o caminho de volta a Cristo. E nós nos afastamos dele e muitas vezes não percebemos, porque vamos trabalhar demais, vamos entrar na correria, aí muita doença, eu quero abraçar os problemas da comunidade toda para mim. E, e, e não tem tempo de entender que o deserto, ele vem para nos aproximar de Cristo, para entender que ele é nossa luz. E quando nós entendemos essa parte, nós, com certeza, vamos passar, crescer, fortalecer e aquela escuridão vai passar. Então, eu vou ler uma escritura aqui para nós, que em Êxodo 21, que fala assim, no versículo 21 fala assim, e o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Então, o que acontece? O Senhor, ele também, de dia, ele quer nos guiar nessa nuvem, e à noite ele quer continuar nos guiando, né, nessa luz. Então, que nós possamos entender melhor qual deserto, ou quais desertos eu estou passando. Confiar mais, né, a ouvir mais sua voz e a reconhecer sua luz. Mesmo que hoje vejamos apenas algum passo à frente, a luz de Cristo é suficiente para nos conduzir com segurança. Então, quando nós ganhamos essa confiança, quando nós entendemos o propósito de que Cristo quer ser nossa luz, mas nós precisamos aceitar. Então, que nós possamos mais ouvir a sua voz, que possamos confiar mais nele, que possamos realmente, definitivamente, reconhecer sua luz. E que essa luz possa brilhar em cada um de nós. Que pessoas possam olhar para nós e nos vermos pessoas iluminadas com a luz de Cristo. Que possam passar também as pessoas a entender o deserto que elas estão passando. E alguém quer perguntar alguma coisa mais? Então, eu quero deixar, né, essa aula e o meu amor, e antes prestar meu testemunho de que eu sei que Cristo vive. Eu já passei por muitos desertos na minha vida e Cristo sempre esteve à frente, me ajudando, e eu entendi que Ele realmente Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a luz. Então, com Ele na minha vida, eu sei que eu posso enfrentar todos os desertos que já passaram, já enfrentei, e que eu posso enfrentar o que vão chegar ainda. Sei que a nossa confiança nele é muito importante, a nossa fé, a nossa esperança. Deixo fico para você. E essa mensagem eu compartilho e deixo com todo o meu amor e carinho, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 E muito Beleza, Muito bom. Graças. E falando em deserto, muitas vezes nós criamos, como você estava falando também na aula, mas muitas vezes nós criamos os nossos próprios desertos. sim.
ok? Verdade. No dia a dia, porque falta otimismo, falta persistência, falta a gente se apegar mais nas coisas de Deus, e aí muitas vezes nós falhamos, porque procrastinamos as coisas, não fazemos o que temos que fazer. E falamos, eu vou fazer, vou fazer, vou fazer, mas o dia nunca chega. Então nós entramos no deserto. E quando entramos no deserto, pensamos que o Pai Celestial esqueceu de nós. Mas não é ele que esqueceu de nós. Nós nos afastamos da luz. Então nós entramos no nosso próprio deserto. Sim, E perfeito. aí nos sentimos sozinhos, Sim, sozinhos. sim. Podemos estar rodeados de um mundo, mas nos sentimos sozinhos. Algumas vezes nos sentamos no deserto através disso, só no celular, só nisso. Estamos o dia todo nesse celular e não falamos com as pessoas mais próximas, não temos tempo para ler as escrituras, não temos tempo para servir na igreja, não temos tempo de ver se alguém está precisando de alguma coisa, porque estamos só nisso, nesse mundo. E a gente pensa que tem muito, mas a gente acaba sentando um deserto também, espiritual. E esse é o pior. E Esse realmente é, e é o ladrão de um olho só que rouba nosso tempo. rouba nosso tempo, exatamente. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho, só um Sim, pouquinho, como é que é o deserto, tá bom, tá para a ótimo. gente ter uma visualização, o que que é um deserto, Sim, tá né? bom. É, Deixa eu só mostrar para vocês rapidinho. nossa, é bom. Ela sempre me atrapalha aqui, gente, desculpa. Agora saiu. Agora fugiu. Tá aparecendo aí, ó. Tá parecendo o quê? É um Não desenho. tá, tá parecendo deserto? Tem nada. Não Tô tá vendo. parecendo nada. Eu tô querendo aqui. Ah, foto, né, Lígia? Y alguien está Maior gritando. extensão de areia do planeta. Lugar onde o Sol reina soberano. Assim, bem como sim. Esta vasta e árida paisagem cobre mais de 9 milhões de quilômetros quadrados, atravessando 11 países no norte da África. Se deixe enganar pelas aparências, o Saara é um lugar de contrastes e mistérios, onde a cada grão de areia se esconde uma história. Que as temperaturas podem ultrapassar os 50 graus Celsius durante o dia, caindo drasticamente à noite. Chuvas são raras, mas quando chegam, transformam o deserto em um tapete efêmero de vida. Você queria que vocês